Boa noite, boa tarde. Estamos aqui hoje no Pod Pext. com A Larissa. Sá, do Ateliê de... Figurinos. Eu sou o Anderson, faço parte do curso de licenciatura em dança. Eu sou a Laura, também sou acadêmica do curso de licenciatura em dança no FEPEL. E meu nome é Larissa, trabalho na UFPEL desde 2010 e sou responsável pelo ateliê de figurinos. Então a gente vai começar com você com um bate-bola, porque como a gente te stalkeou, a gente não descobriu algumas coisas sobre você. Signo. Touro. Cor preferida? Preto. Lugar preferido. Minha casa. Comida. Qualquer coisa com macarrão. Massas. Filme. Filmes de época. Grife. Nada de preferência. Time. Pelotas, Esporte Clube Pelotas. Animal. Gato. Tecido. Renda. Bebida. Doce. Brechó ou varejo. Varejo. Estação do ano. Primavera. Isso aí a gente não conseguiu descobrir olhando. A gente não Não achou sou essas muito informações. Pra gente começar, a gente queria saber se você sempre foi a responsável pelo ateliê de figurino. Sim, foi uma criação minha. Logo que eu entrei em 2010, eu fui, então, trabalhar no Núcleo de Teatro, que era um projeto de extensão, que existe até hoje. E, então, o cargo ele foi criado, né? Foi feito esse concurso, e aí a gente chegou nesse espaço. E aí, vendo a demanda dos cursos de teatro e dança, então, se criou o ateliê de figurinos. Então, fui eu que criei e eu que comando esse espaço desde o ano 2010. E qual é a evolução, assim, do início até agora? O que mudou e o que continua igual, assim? Aumentou o número do acervo, né? Que a tendência é cada vez aumentar mais. Aumentou o espaço, né? Antes a gente estava ligado a um projeto, numa sala menor. Aí a gente foi para o prédio do Teatro e Dança, né? Que é o prédio da esquina ali. Estamos atualmente aqui no Centro de Artes. E agora a tendência, então, no final, né? Para o próximo ano é voltar para esse espaço, que é definitivo, bem maior, com uma estrutura bem melhor, né? Existe também um projeto, né, o projeto de extensão, que também aumentou o número de cursos, número de interessados. Então, a tendência é só melhorar. E como ocorre a higienização dos figurinos? Atualmente, então, a gente tem uma máquina de lavar e chegou há pouco tempo uma máquina de secar. Então, quando a lavagem não é feita manual, né, porque às vezes alguns tecidos são mais delicados, então é feita então essa lavagem com as máquinas de lavar e máquina de secar. E como que você diz pra uma pessoa assim que tá a roupa um pouquinho suja ali, a gata não lavou a roupa, usou, tá suada? Agora, atualmente, como a gente está nesse prédio, né, meio, né, temporário, as máquinas não estão instaladas. Então, eu solicito que quem usa traga lavadinho, né, dentro das possibilidades. Quando isso não acontece, aí eu tenho que, né, lavar nesse jeito. Aí a máquina de lavar o tanquinho. Depende da peça, né? Tem peças mais delicadas que vão na mão. E o que a gente tem é uma máquina de lavar mais, mais tipo de casa, assim, né? Um pouco mais industrial. E quais são as instituições, a gente pesquisou lá no site, que tem algumas instituições que recebem doações de peças. Quais são elas? E, tipo, essas doações, elas são frequentes? Quando que ocorre isso? Quem doa? Quando vocês do figurino do ateliê doam, assim. A gente dá para alguns brechós, né? Associações tipo a Pajade, que é a que tem aqui do lado do prédio. E, geralmente, a associação Dona Conceição recebe alguma coisa de doação também. Às vezes, que revertem para brechós, né, desses espaços. E, às vezes, revertem para doação mesmo, para pessoas carentes. Então, são instituições mais voltadas a que recebem coisas, né, para mais pessoas necessitadas mesmo. E o que a gente doa? Basicamente, figurinos que a gente não usa mais. Na verdade, peças de roupa, né? Moletons, blusões, que talvez não se use como acervo, né? Que tem essa cara mais de roupa mesmo, que talvez não dê para transformar num figurino. E qual as dificuldades enfrentadas em um ateliê? As dificuldades, basicamente, é a falta de material, né? Às vezes a gente não tem um tecido específico para construir tal peça, então a gente vai, né, se adaptando. Às vezes solicita que se compre, né, certos itens, né? Tecido tal, o aviamento tal.
basicamente é falta de verbas, né? E atualmente o nosso falta de espaço também, né? Que a gente está dividido em salas diferentes. Então, quando a gente quer um item, tem que descer lá na sala de baixo, pegar, subir na sala de cima. Então, no momento, é essa questão questão de espaço mesmo, né? Não está organizado como deveria, conservado. E como que funciona essa questão da verba para vir para o ateliê de figurinos? É uma burocracia que a gente entra dentro, né, do site da UFPEL e dentro dessa regra que a UFPEL tem, né, 3 orçamentos, entra num site específico, entra na questão das verbas, né, o orçamento tem que estar dentro do comércio, né, do valores do comércio, não pode ser abaixo nem alto. Então, tem várias regrinhas. E, no momento, a gente está muito fazendo isso, porque é a questão do prédio novo, né? Então, a gente está fazendo esse levantamento, não só de itens para o acervo, para o ateliê, como tecidos e aviamentos, mas para o prédio em si, né? Cadeiras e todos os equipamentos de imobiliário que a gente vai precisar para o prédio novo. Então, essa burocracia que a gente tem que seguir. A gente viu no site alguns registros, né, dos cursos que teve online no período da pandemia. A gente queria saber se antes da pandemia já tinha esses cursos online, se eles eram só presenciais. Só presenciais até a pandemia. A ideia sempre foi fazer cursos, né? Mas um curso específico de figurino, mas nunca teve tempo, na verdade, de pensar e produzir. E a pandemia possibilitou isso, né? Então, esse período em casa, com mais tempo, possibilitou o online, né? Uhum. Então, acho que foi um bom momento assim, para a gente parar e pensar que é a hora de fazer um curso online. E possibilitou que muita gente de fora de Pelotas, inclusive de fora do país, pudesse, então, participar. Então, a gente tem muitos inscritos concluintes e tem sido bem avaliado assim, o curso nesse formato online. Teve 7 turmas. E a ideia é que se siga mesmo, né, no retorno presencial, que se siga com cursos online. Inclusive, já tem listas de espera. A gente também viu alguns registros, principalmente no Instagram, de vocês atuando no Pelotense. Isso. A gente queria saber como é que é a atuação na comunidade, assim. Foi um convite de uma professora de teatro que ela atua com projeto de extensão lá no Pelotense. Então, foi um vínculo entre projeto e projeto. Ela solicitou, então, esse convite, né? Fez esse convite. E aí, a gente foi, né? Eu fui para auxiliar os alunos, né? De alguma forma, apresentando a questão do figurino para o grupo, né? Foi um grupo específico de teatro de lá. Uhum. Então, eles têm mais esse domínio sobre o assunto, né? Esse interesse sobre o assunto. Então, foi bem interessante. Foi em 2 turmas lá. Tem planos de novos projetos para a comunidade? Outros projetos acontecendo? Se sim, onde? Quais? Tem ideia de voltar com os cursos presenciais, né? Depois, agora com o prédio novo, mais espaço. Então, voltar com os presenciais. Cursos, talvez, de pouca duração. E continuar atuando, né? Auxiliando outros projetos. Auxiliando, de repente, né? Disciplinas que a gente auxilia também. Por exemplo, disciplina de iluminação, que a gente está agora auxiliando, como é que a iluminação interfere com o figurino, então todas essas relações. Então, a gente sempre, né, o ateliê está envolvido em alguma coisa. Aproveitando já que a gente está falando dos cursos, então, uma curiosidade é como é que a gente faz para, de repente, poder se inscrever nos cursos? O pessoal que está na faculdade também pode estar fazendo, como é que funciona? Geralmente ele é divulgado nas redes sociais, no site, que é um site oficial, né, que ele está bem completo, que foi também a ideia na pandemia, né, de atualizar muito a questão do site. Então, ele está bem completo. E é por aí, redes sociais e site oficial. E, geralmente, nos cartazes, né, para quem é do prédio, né, que geralmente faça essa divulgação através de cartazes. Inclusive, a gente abre espaço se quiser divulgar o Instagram, divulgar o site, para o pessoal saber o contato, saber os horários que está funcionando o ateliê, fica à vontade. As redes sociais é Ateliê de Figurinos UFPEL, no Instagram também, Ateliê Figurinos. E no site, dentro do site da UFPEL é Ateliê de Figurinos. Pode só botar ali Figurinos, vai aparecer Ateliê de Figurinos. Lá tem todas as, né, as redes sociais e tudo mais. E geralmente os horários que eu estou aqui no prédio presencialmente são segundas, quartas e sextas, manhã e tarde. Isso pode mudar, né, de um mês ou outro, porque de repente agora com a função da mudança a gente, né, vai mais presencialmente do que em teletrabalho. Mas ali pelas redes sociais é fácil de me achar e, de repente, marcar um horário fora desse habitual.
E como que foi essa experiência de poder fazer, tipo, um rolê de extensão em meio a uma pandemia, assim? Como é que foi pra você, assim, tipo, organizar tudo isso? Demorou demais, né? Foi um processo, porque foi difícil de entender como é que eu conseguiria fazer um curso que talvez fosse muito prático, né? Imagina, lidar com figurinos de uma maneira muito online, né? Mas foi conseguir fazer estratégias, né? Que eu acho que foi interessante para cada um fazer na sua casa e, inclusive, né, ter a interação entre eles. E eu acho que foi bem interessante, assim, a produzir coisas que as pessoas tinham em casa. Então, tinha a cada 15 dias tinha atividades. Então, tinha que pegar alguma coisa da sua casa e formar um figurino. Então, aprender a desenhar, trabalhar com coisas da natureza e criar uma roupa. Então, a ideia foi usar, né, estratégias para mexer com a criatividade do aluno. E quem que administra o Instagram? Eu mesma. Isso porque a gente viu que tem vários registros, né, do curso online. Tu comentou comigo uma vez. Isso. Que aqueles posts são análise de figurino, são frutos dessa turma, né, online. Então, como é que funciona isso? Então, com essas atividades, a cada 15 dias eu lançava uma proposta, um desafio para os alunos. E aí, para não ficar essas atividades só para mim ou só para o grupo, né, eu sugeri então que essas atividades fossem postadas no Facebook, no Instagram. Então, às vezes a pessoa perde tanto tempo fazendo uma análise de um figurino, né? Então, e aí eu pensei, não, vou fazer um formato e publicar isso nas redes sociais. Para o pessoal de fora ter acesso também. Então, às vezes eu gosto de um filme, e aí começo a analisar aquele filme, aquele figurino, através dessa análise. Então, o pessoal aceitou demais, né, essa proposta de postar os seus trabalhos. E a ideia é sempre postar. Então, eu postava, além das análises de figurinos, outras atividades, tipo releituras, que as pessoas tinham que, né, com as coisas que tinham em casa, criar uma releitura de uma obra de arte, de um filme, de uma novela, e ser o mais próximo possível. Então, o pessoal se divertiu demais, né? Isso que foi interessante. E aí o pessoal aceitou, né, a continuar postando, né, autorizar a publicação, porque às vezes expunha rostos e tudo mais, tem gente que não gosta de se expor, né? Então a ideia ficou as publicações meio diárias, então eu pensava sempre fazer isso, né? E além, para movimentar as redes sociais também, eu fazia outras coisas, por exemplo, a pergunta do dia, fazia glossários de termos técnicos, que às vezes a gente chega na faculdade e não sabe termos específicos, tipo, o que é uma rotunda, o que é uma bamboína, o que é... Então, termos específicos do teatro e da dança, né? Que eu tentava fazer diário, né? Publicações diárias para movimentar as redes sociais também. A pergunta que tu quer calar, da onde sai tanta criatividade? Da vida, eu acho que eu sempre fui assim, eu acho que é, né, uma maneira que eu tenho também de passar, né, de mostrar o meu trabalho. Então, a ideia é que o pessoal se encante também, né, para essa área do figurino, do cinema, do teatro e de toda essa parte artística, né, e venha cada vez mais nos prestigiar, assim, como projeto, como ateliê e como curso, né, como instituição. E da onde surgiu a tua paixão, então, por isso? Eu sou formada em técnico em vestuário, foi minha primeira formação, né, formação formal, minha primeiro curso técnico. Mas eu já venho de família de costureira, então minha avó era costureira, minha mãe é costureira, eu sempre tive esse dom, né, esse gosto pela costura, pelo tecido, por toda essa área. Depois a minha graduação foi na área de artes visuais aqui na universidade, especialização e mestrado foi na área de patrimônio, sempre trabalhando com moda e museu, então sempre lidando com continuar, né, com essa coisa do vestir, do traje. E aí o figurino em si foi desde 2010, desde que eu entrei aqui para a instituição, que eu trabalho com figurino. E o que foi a primeira coisa que você costurou, assim? Provavelmente seja alguma coisa para teatro. Eu não vou saber específico alguma coisa aqui que foi, mas provavelmente foi auxiliando um outro rapaz que fazia figurino na época para o projeto. Ele auxiliava de alguma maneira esse projeto. E aí eu entrei meio que para auxiliar. Cheguei meio nova, né? Então, auxiliando essa peça que eu não vou saber exatamente. Talvez alguma coisa tipo e o gato, alguma coisa do gato, o gato não morreu, e o gato comeu, alguma coisa assim.
tu comentasse com a gente no site também, né? Comenta que houve essa transição de 2010 para 2011, quando o projeto meio que saiu desvinculado de outro, né? Isso. Se quiser falar pra gente um pouquinho sobre como é que foi essa transição para ti, o que mudou nesse período? Como eu cheguei, então, dentro da instituição em 2010 e só existia relacionado a figurino esse projeto de extensão, eu fui para lá. Fiquei um ano lá. E aí, depois, vendo que não faria sentido eu estar vinculado a um projeto de extensão, mas sim aos cursos de teatro e dança, então a gente veio para esse prédio aqui da Tamandaré. Assim, eu pude auxiliar os cursos, não o projeto. Então, a partir daí, foi conseguindo doações de peças, né? Toda a questão dos tecidos que a gente tem até hoje, muita coisa foi deste período, a partir de 2011. Então, os cursos já existiam desde 2010, cursos, né? Curso de figurino, tudo. Mas o projeto em si, Sala de Figurinos, que é um projeto de extensão, ele existe cadastrado na UFPEL desde 2013, mais ou menos. Então, ele tem essa pequena diferença de uns 2 anos. A gente viu também no site que tem alguns registros de algumas peças, algumas coisas de dança, alguns espetáculos e tudo mais. E a gente queria saber como que a gente faz para compartilhar isso, para enviar para o ateliê, para vocês compartilharem Das coisas também. que já foi feita? Não, das coisas que estão sendo feitas nesse momento também, assim. A ideia, então, desses registros que foram feitos em 2010 seria para como se fosse a memória do curso. Então, essa que foi a principal, né, ideia de ter esse registro para guardar coisas que foram feitas desde 2010. Coisas atuais, basicamente, é pelas redes sociais, né, que dá para compartilhar coisas que estão sendo feitas. Mas no curso, a ideia agora, acho que parou em 2020, né, se eu não me engano, com a função da pandemia, né? Então, ali, como eram mais atividades práticas, parou basicamente em 2019, né, todo esse registro. E vocês têm interesse em, de repente, voltar a atualizar o site com as obras? Ou seria interessante voltar, né? Porque aí teria que ver, né, fazer um levantamento do que foi feito, né? Talvez a partir de 2022, 2021, quando volto. Porque o que a gente fala ali? Ali eu boto os registros do que o ateliê auxiliou de alguma forma. Então, às vezes, auxiliou com empréstimo, talvez não seja, né, tão interessante, porque como agora a gente auxilia muitos projetos e muitas apresentações, não sei até que ponto a gente teria pernas para atualizar isso dessa forma, assim. Talvez mais montagens, que são, né, projetos com disciplinas mais de final de curso, que a gente de alguma forma se dedica mais, né? Disciplinas de montagem talvez seja interessante guardar para daqui uns 15 anos se tem esse registro, né, do que foi feito neste período. Sim, algo que para mim foi novidade, imagino que para outros colegas também seja. A gente achava que sim, poderia, né, retirar peças e tudo mais, mas a gente nunca pensou que o ateliê poderia confeccionar os figurinos ou ajudar em cenário, essas coisas. Como é que isso funciona? Como é que a gente pode entrar em contato? Como é que é para ti trabalhar com isso? Basicamente, a gente tem 2 frentes, né? Seria o empréstimo e seria a confecção também. A questão da confecção é muito mais complexo porque depende muito da demanda, né? Porque, por exemplo, no curso de teatro, a montagem é um professor, né, que é o diretor, e todos os alunos são atores, né? Então, a demanda é só de uma turma, basicamente, né? Na dança já é um pouco diferente. Tem disciplinas que cada um de vocês é o diretor. Então, se eu for confeccionar um figurino para o teu grupo, para vários grupos, sei lá, 15 diretores, se torna inviável a produção de vários itens, né? Então, a gente auxilia de formas possíveis, por exemplo, ajustes, confecção de pequenas peças. Então, nesse sentido, é possível. De repente, quando a pessoa chega com muita antecedência, é possível fazer também, né? Porque não dá para chegar muito no final do semestre, todo mundo querer fazer tanta coisa, né? Então, se tu tiver 15 bailarinos, tu mais 15, mais 15, mais 15, chega uma hora que isso chega a ser inviável, essa confecção. Talvez no futuro, com espaço maior, com mais estagiários, com bolsistas, seria, né, essa é importante, né, vocês, inclusive, fazer cursos para que os próprios diretores e bailarinos, né, possam confeccionar as suas peças. Então, é interessante de se pensar isso para o futuro também, outros projetos. Então, você aí, querido amigo da dança, que está fazendo composição 1, já entra em contato com a Larissa para montagem 2 já. Que já vai estar tudo certo. Para até lá já vai estar tudo encaminhado.
E antes da pandemia, havia, tipo, cursos online ou só presenciais, assim? Só presenciais. Cursos online aconteceu em decorrência da pandemia, né? Mas só cursos presenciais e a demanda era muito menor também, né? Então, o espaço que a gente tinha era menor, então não tem como botar, tipo, 20, 25 pessoas dentro de uma sala de aula presencial. Então, eram cursos com máximo 6 pessoas. E aí, agora, com a mudança de prédio, talvez tenha um espaço maior que dá para fazer mais cursos presenciais com um maior número de gente, né? O Instagram, essa divulgação pelas redes sociais tem ajudado o ateliê? Como é que tu sente que isso, de repente, trouxe mais pessoas para fazer os cursos, mais alunos conheceram, te procuraram? Muito mais interessados, inclusive, em fazer o curso ou de conhecer o espaço também, né? Às vezes, como a gente está também dentro dos prédios do Centro de Artes, às vezes outros cursos nos procuram, cinema, música, e dizem, eu não sabia que tinha esse espaço, que legal. Ou conheci vocês pelo Instagram de um colega que faz tal, né, uma disciplina comigo. E a ideia é isso, né? A ideia é movimentar o Instagram, que tem muitos amigos e cada vez chegar um número maior de gente. Lá no ateliê não atua só tu, né? Tem a tua estagiária, tudo mais. Se quiser falar pra gente, se já teve outras pessoas ali junto contigo, quem é que atua ali dentro, com quem que a gente entra em contato? Qual é a equipe, né, do ateliê? O ateliê de figurinos, então, desde 2013, ele recebe estagiários. E estagiários do KVG, que é o Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, que tem o curso técnico em vestuário. Então, desde 2013, eu recebo estagiários, porque eles precisam fazer horas, né, para concluir horas obrigatórias. Então, desde 2013, atualmente eu estou com a Ana Júlia, né? A Ana Ju, então, ela está finalizando as 120 horas dela agora. Eles têm, basicamente, um horário, né, um turno na semana que eles são, né, que eles fazem esses cursos, né, esse estágio obrigatório. E a ideia é sempre abrir mais, né? Então, quando sai um, eu sempre tento colocar outras pessoas, porque existe essa demanda também, né, de procura para espaços. Porque se a pessoa não atua aqui no ateliê de figurinos, ela vai atuar talvez no comércio ou em alguma indústria. Então, quem gosta dessa área mais artística, de trabalhar com figurino, de trabalhar mais com essa parte, então vem procurar o ateliê. Também que já tem uma pequena lista de espera, umas 2, 3 pessoas, que também, por questão de espaço, a gente, infelizmente, tem que negar, né? Porque não tem como atender quase todo mundo no mesmo horário, então não tem muito como atender esse público maior, assim. E, basicamente, quais são as funções do estagiário ali Auxilia contigo? em qualquer coisa que o ateliê faz. Então, figurinos para montagens, o projeto em si. Se tem curso neste momento, auxilia nos cursos. Eu proponho também que quem gostaria de ministrar cursos, que possam ministrar também, né? Então, às vezes, a pessoa tem esse interesse, sabe fazer alguma coisa, pode ministrar de alguma forma cursos também. Então, e movimentar as redes sociais também é uma coisa que eu solicito, pesquisas, reformas, customizações. Então, o que eu tento é sempre, né, aproveitar ao máximo o estagiário, né, e aproveitar que ele se insira, né, em todas as atividades. Então, eu tento apresentar o máximo que eu posso. Levo para tudo que é lugar que eu conseguia. A gente viu que vocês fizeram uma atividade de extensão no Pelotense. Eu queria saber como que é ir na escola, porque tá dentro sempre do âmbito da academia e tudo mais, uma galera mais adulta e tudo mais, assim, como que é ir, acho que, pelo que a gente viu nas fotos, eram crianças, assim, levar um pouco dessa questão da costura, da moda também, Sim. tipo, pra dentro da escola, como conscientizar também, tipo, qual é a tua ideia quando tu vai pra escola, assim, o que tu quer trabalhar com eles, assim? Foi muito interessante porque eram 2 grupos, né? Um grupo menor, de uns 13 anos, e um pouquinho maior, de uns 16, 17. Como eles já são de um grupo de teatro, então eles já têm um pouco mais de interesse, né, no assunto. Então foi tranquilo, foi muito legal ver o interesse que eles têm, né, de querer sempre aprender mais. Isso que foi interessante também. E agora, para os próximos meses, a ideia é... chegou um aluno até mim, das artes visuais, com interesse de levar essa questão da moda para a escola. Então, a ideia é fazer a reunião agora, sexta-feira, tem um projeto, né, uma reunião desse novo projeto que a gente pretende formar, uma ação, talvez, de pesquisa, né, tentando ver como é que é pesquisar moda na escola. Então, essa é uma das ideias para o futuro, né,
pra gente, quem sabe, mais adiante, conversar sobre essa nova ação. E que tipo de materiais você leva pra escola? Você leva tecidos? Qual é a ideia, assim? Na última, só coisas com recorte, né? Como o nosso tempo é pequeno, talvez 1h30, 2 horas, que foi a disponibilidade do último curso que teve. Então, eu trabalho com recortes, colagens, sempre, né? Tentando trabalhar com a criatividade deles. Então, basicamente, foi isso. Eu apresento inicialmente uma parte mais teórica, né, apresentando o que é o figurino, como é que se trabalha, mostrando o ateliê, né, e convidando sempre para eles virem conhecer o espaço. E depois eu finalizo com uma atividade prática, porque eu acho que é importante da gente, né, assimilar com uma atividade prática. Então, para terminar, deixa uma mensagem, deixa um recado. Venham conhecer o ateliê de figurinos. Então, até o ano que vem, a gente pretende se mudar, vai ser um espaço lindo, vai ter inauguração. E sejam todos bem-vindos ao espaço. Muito obrigado. Isso, muito obrigada, Larissa, por disponibilizar teu tempo, falar com a gente um pouquinho sobre como é que funciona tanto o ateliê quanto o projeto Sala de Figurinos. Tenho certeza que essa entrevista aqui vai ficar registrada e vai ajudar muitas pessoas a compreenderem melhor como é que funciona o ateliê. E é isso, muita gratidão, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Queria, então, destacar que os projetos são abertos à comunidade, né? São projetos de extensão com esse foco de abertos à comunidade. Então, qualquer pessoa pode participar. Então, acompanhe as redes sociais, que qualquer coisa vai ser movimentada, vai ser noticiada por ali. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. A gente se vê no próximo episódio com outro projeto de extensão sendo entrevistado por aqui. Então tá, vou levar minha toalha de volta. Ah, claro. Até a próxima. Começou meu ateliê ajudando no projeto que ele mesmo veio entrevistar. Esse é o auge da onde ele chega. Muito obrigada pela entrevista e pela toalha. Obrigada. Até mais, Larissa. Até mais. Não, ficou muito grossa, vou levar a toalha. É isso que a gente quer. Chega, posso levar embora? Deus, vou levar minha toalha de volta. Ainda deixa eu